O que é ser jornalista? Se no passado o trabalho dos profissionais da área se resumia à atuação em redações tradicionais, essa profissão ganhou amplitude e um novo significado. No episódio de hoje, você entende esse novo momento. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é a Primeira Jornada, um programa papo reto, feito pela SPM, que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Enquanto as oportunidades em redações diminuem, caminhos para jornalistas surgem em outros espaços. Para entender quais são essas possibilidades, hoje eu converso com o Pedro Cury, coordenador da graduação em jornalismo da SPM Rio. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Pedro. Obrigado, Zé. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, vamos falar sobre a carreira de jornalismo hoje, né? O que você sente, Pedro, que mudou nessa carreira, nessa estrutura toda nos últimos anos? Assim, o que você acha que tem de interessante para quem está pensando em seguir hoje em dia, né? Como você bem colocou, as oportunidades em redações diminuíram, né? A gente está vendo um mundo em transformação. Mas se a gente parar para pensar, quanto de informação a gente recebe todos os dias? Eu não sei você, mas eu às vezes fico cansado de tanta informação, nem sei direito como fazer o filtro disso. A gente sempre pensou no jornalista como um repórter, né, como essa figura que produz informação. Mas nos tempos de hoje, o jornalista é também um curador de informação. É alguém que vai, nesse mundo de excesso de informação, selecionar o que é mais legal para a gente. Então ele não deixa esse lugar, né, de repórter, né, alguém que reporta a fala do outro para a gente saber o que aconteceu, já que a gente não tem acesso aos acontecimentos, mas passa também para esse lugar de curador de informação, de alguém que vai trazer informação de qualidade, porque a gente recebe muita informação falsa também. Como é que a gente vai ter tempo para checar se uma coisa é verdadeira ou não? Então tem o jornalista que vai ser esse profissional, né? Ele cada vez mais é esse profissional que seleciona o que há de melhor de informação e leva para o público, para que o público fique bem informado com informação de qualidade. Então é muito legal essa parte, Pedro, que você trouxe da curadoria mesmo, né? Porque a gente recebe tanta coisa e às vezes realmente ter alguém que tem um know-how, já tem um respaldo teórico, técnico, enfim, criterioso com relação a essas informações é super importante. E aí você acha que esse também é um canal novo de possibilidades dentro do jornalismo hoje, assim, de novas atuações dentro do mercado? Tem alguma profissão que você pode trazer para a gente que está mais em alta dentro desse cenário? Eu acho que esse é um lugar, né, que as pessoas têm ocupado mais, de pensar essa curadoria, e eu acho que essa curadoria acontece também nos veículos de imprensa, mas cabe dizer que hoje em dia qualquer pessoa consegue, né, ter acesso aos meios produtivos, à transmissão de programas. É muito doido a gente pensar, né, que há 20 anos era impossível você fazer uma transmissão ao vivo como se faz hoje com o celular. Para você fazer uma transmissão ao vivo, você precisava de acesso a um satélite. Hoje você precisa de acesso à internet. Então, existe um caminho também muito pouco explorado quando as pessoas estão pensando em jornalismo, que é o caminho do jornalismo independente, do empreendedorismo em jornalismo. Não só você pensar em agências de comunicação, agências de produção de conteúdo, agências de checagem, mas também profissionais que vão acabar sendo referência em alguma área e vão fazer essa curadoria de informação e também vão produzir conteúdo e produzir informação a respeito de determinado assunto. Assim, hoje a gente fala muito dos influenciadores, mas já saíram pesquisas dizendo que as pessoas estão mais interessadas em curadoria do que em produção de conteúdo original. Porque elas começaram a ver que não dá para você confiar 100% na produção de conteúdo do influenciador, ou aquela produção de conteúdo acaba ficando repetitiva. Se não tiver um trabalho forte de informação, como se falou, um trabalho criterioso, um trabalho que envolve técnica, que envolve estudo e que envolve, acima de tudo, repertório, alguém que conhece sobre os assuntos, que lê sobre os assuntos, assim. Para você ser jornalista, eu brinco que é a profissionalização da curiosidade. Ah, que legal, gostei desse conceito. Se você gosta de saber de tudo, se você tem interesse em saber como as coisas funcionam, o jornalismo é uma ótima opção, porque é exatamente isso que o jornalista faz. Ele vai atrás, né, da informação, ele olha para as coisas e fala assim, cara, isso não é tão comum, isso não é tão ordinário, isso não é tão bobo. Não à toa o jornalismo vem da ideia dessa narrativa do diário, né? Narrativa do dia a dia. E é você encontrar beleza, encontrar o extraordinário dentro do ordinário. Assim. Então eu acho que a gente vê cada vez mais, ampliando as possibilidades de atuação na internet, nos meios independentes,
ou então tendo também evento, tudo isso você precisa desse profissional que vai olhar para o todo e vai conseguir ver a melhor forma das pessoas se comunicarem, de fluir a comunicação. Então, o jornalista ele pode atuar em muitas áreas, assim. Muito legal, inclusive, esse conceito que você trouxe pra gente. Eu adorei, que é a profissionalização da curiosidade, porque é de fato, né? Existe essa essência curiosa dentro de cada jornalista, de cada pessoa que busca essa profissão. E eu acho que é muito interessante isso que você falou, inclusive, do mercado estar muito mais amplo do que a gente imaginava anos atrás. A possibilidade de você entrar dentro de um projeto e ser essa pessoa que vai fazer a curadoria, que vai fazer essas pontes de uma forma mais criteriosa. Então é bem legal a gente pensar que esse mercado está mais interessante, né? Sim, muita gente acha que o mercado está diminuindo, mas o que está diminuindo mesmo são esses cargos, né, e essas estruturas mais tradicionais. A gente está se comunicando cada vez mais, a gente está se comunicando com o mundo inteiro, e o jornalista é esse profissional comunicador. E eu acho curioso que muita gente acha que, assim, para eu fazer jornalismo eu tenho que ser desinibido, eu tenho que ser extrovertido, eu tenho que gostar de falar, quando na verdade você pode falar para o seu nicho, se sentir à vontade dentro do seu nicho. Você pode trabalhar com jornalismo de dados, em que você fica trabalhando com dados assim. Eu acho que o mais importante é a curiosidade. E o resto você desenvolve, né? Assim, tem gente que eu conheço que entrou no jornalismo que não conseguia fazer uma entrevista e que hoje está cobrindo política em Brasília, assim. A gente teve uma estudante aqui que tinha que, assim, vai lá, entrevista a pessoa, que ela descia para fazer entrevista na rua e não conseguia. E que hoje ela está super bem colocada. É treino também. As pessoas acham que não é, mas é treino, porque você recebe da faculdade técnicas de abordagem, técnicas de entrevista, técnicas de conversa, para que isso fique mais fluido, né? Que fique mais natural. Só dá para aprender a fazer fazendo mesmo, né? E é importante isso que você traz, que dá pra gente romper essas barreiras. A gente tem até um episódio aqui que fala exatamente sobre o medo de falar em público e tudo mais. A gente falou bastante sobre essa parte de testar, ir se testando no seu limite, dentro das suas possibilidades. Muito legal, isso é muito importante. Super, né? Principalmente para quando você vai falar, interagir com pessoas, se comunicar com pessoas, né? E pensando nos setores e tipos de empresas, né? A gente falou um pouquinho sobre o que dá para fazer, mas tem algum tipo de empresa que contrata mais profissionais na área de jornalismo? Tem algum segmento específico? A gente tem, né, tradicionalmente os veículos de imprensa, então os grandes jornais, as grandes redes de televisão, redes de rádio, mas também há iniciativas independentes de agências que produzem podcast, agências que produzem conteúdo para a internet. Tem muitos profissionais independentes contratando serviço de jornalistas para a produção de conteúdo para a internet, né? Porque hoje em dia, quem não sou eu que estou dizendo, era o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Faz tempo? Faz tempo e cada vez mais atual, né? Se a Totalmente. gente pensar, hoje em dia as pessoas escolhem médico, escolhem o que vão comer, escolhem isso pelas redes sociais, por quem está se comunicando, né? Então, se você não se mostra, e o jornalista pode ser esse produtor de conteúdo. Além disso, tem as empresas, né? Você precisa se comunicar internamente com os seus funcionários, colaboradores, museus, centros culturais, escolas, empresas do terceiro setor. Existem muitas possibilidades mesmo, produtores de conteúdo, produtores de audiovisual, agências que fazem eventos também precisam de jornalistas, agências de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, agências que trabalham com influenciadores, né? Se a gente pensar em grandes players, né, fazem o agenciamento e a curadoria de influenciadores digitais. Em geral, você tem um jornalista que faz um acompanhamento desse influenciador para ajudar. Isso é uma coisa que eu vejo muito entre os nossos estudantes, assim, a beleza do jornalismo, para as pessoas acreditarem no que está sendo dito, ele tem que ser natural, você tem que falar com naturalidade, você tem que fazer com que aquilo pareça uma conversa. E as pessoas acham que isso é fácil. E não é fácil, né? É super difícil, precisa de preparo, assim. Revelando aqui para quem está ouvindo, esse programa, é óbvio que a gente está conversando aqui, a nossa conversa não é roteirizada, mas você chegou para cá com um roteiro sabendo mais ou menos como conduzir essa conversa. Tem uma estrutura. Precisa de estrutura exatamente para fluir. Porque imagina se você, de repente, não sabe uma pergunta para fazer. O que são 5 segundos de silêncio num podcast? É o mundo. Puro suco do constrangimento. Puro suco do constrangimento. A sensação de que não funcionou. Você vai checar se está funcionando, se a bateria não caiu, se a internet não desligou. Sim. E a mesma coisa, 2 segundos de tela preta numa televisão é o fim do mundo. Então, você precisa estar preparado. E esse preparo se dá mesmo por planejamento,
se dá por técnica e muito repertório. Batendo nessa tecla de novo, assim, que eu acho muito importante. É bem importante. A gente tem que ter uma estrada aí para conseguir transitar tranquilamente no mercado de trabalho, na vida mesmo, né? Bom, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Estou aqui de volta e comigo Pedro Cury, coordenador de graduação em jornalismo na SPM Rio, para continuar falando sobre a carreira de jornalista, né? Jornalismo. E agora, Pedro, aquele papo de sempre, a grande questão da inteligência artificial, né? Que assola e cria pavor nas mentes de muita gente aí. Como que ela funciona e impacta o jornalismo hoje em dia? Como que os profissionais podem se preparar, de repente, né? Porque a gente tem que pensar em unir essa possibilidade e não repelir, né? Que hard, soft skills você acha importantes para lidar com esse momento? Muita gente fala disso, né? E acha que a inteligência artificial vai acabar com o jornalista. Não vai acabar com o jornalista. Eu acho que, assim, a gente tem possibilidades muito legais. Imagina você ter uma inteligência artificial que consegue pegar os dados que estão chegando numa redação e atualizar automaticamente uma notícia, e atualizar aquela notícia para o público, enquanto o jornalista não fica com esse trabalho quase mecânico e pode ir mais fundo na história, encontrar as pessoas, aprofundar as conversas. Então eu acho que a inteligência artificial ela não pode ser vista como um vilão, né? Ela tem que ser vista como um aliado ao trabalho, assim. Se a gente for pensar em várias áreas tem impacto. Na medicina tem impacto, na arquitetura tem impacto, mas de fato as pessoas que estão acostumadas a fazer um trabalho mais mecânico, fazer um trabalho mais técnico, fazer um trabalho sem profundidade, vão ficar ultrapassadas. Isso é uma verdade. Até saiu um estudo há pouco tempo, assim, de que algumas empresas estão preferindo contratar pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas trazem mais repertório. Voltando ao repertório, né? Porque quando você precisa escrever um prompt, quando você precisa pedir alguma coisa, você precisa saber exatamente o que você quer falar. Então tem uma coisa de um domínio da língua, de saber exatamente a diferença entre as palavras, o que cada palavra significa, para você dar um comando melhor. Uma pessoa que sabe mais português, uma pessoa que tem mais repertório, ela sabe melhor o que ela quer pedir. E não é que a inteligência artificial faça por nós, ela faz o que a gente pede. Então a gente tem que saber pedir. Então eu acho que se a gente for pensar em habilidades, tem que ser alguém que vai ampliar o repertório, vai se aprofundar na própria carreira e vai entender que não pode seguir por um caminho só de tecnologia, tem que seguir também por um caminho de linguagem. Porque a inteligência artificial, sem essa parte humana, ela não vai fazer muita coisa, né? E se vai ter inteligência artificial produzindo informação de qualidade, também vai ter inteligência artificial produzindo informação sem qualidade. Então vai ser papel do jornalista também pensar em como fazer essa triagem para cumprir o papel dele, né? Que é levar informação de qualidade para o público, que é atender ao interesse público, né? E essa demanda de informação de forma ética, com responsabilidade, de forma rápida, né? Objetiva, que é o fundamental e o básico do jornalismo. Muito legal isso até, Pedro, que a gente tem inclusive um episódio que a gente falou também sobre inteligência artificial, né? Não tem como não falar. E é uma questão muito boa essa que você traz também, que a gente comentou nesse episódio, que assim, gente, a inteligência artificial ela não pensa pela gente, né? A gente que faz os pedidos, a gente que constrói aquele prompt, a gente que direciona e manipula ela como a gente gostaria. Então, assim, o nosso papel pode ser muito bem utilizado se a gente entender isso, né? Como você falou, Exatamente. tipo, a inteligência artificial pode produzir fake news. E aí, como é que vai ser? Quem que vai olhar para isso? Ou então, quem vai direcionar para uma produção de algo criterioso, com respaldo teórico e tudo mais? É a gente. Então, assim, acho super importante você trazer isso também para a área do jornalismo, porque
o pessoal tá com medo mesmo, né? Assusta. Essas novas tecnologias, sempre que elas surgem no mundo, elas assustam. Mas não é a primeira Elas vez, né? assustam, mas elas fazem com que a gente caminhe, né? Que a gente evolua, que a gente, inclusive, crie outras formas de fazer. Imagina o que seria da pintura se nunca tivesse existido a fotografia, né? A gente está aqui, mais uma vez, num podcast que é a reinvenção de um veículo que achou que ia morrer depois da televisão. E não morreu. Inclusive, o podcast hoje é uma forma de comunicação super efetiva, super legal e que está trazendo vozes muito diferentes, né, histórias muito diferentes para as pessoas. Então, eu acho que a gente pensar na inteligência artificial como aliada nessa briga de informação, né, e entender o papel do jornalismo nesse contexto é mostrar que o jornalista, na verdade, ele nunca foi tão necessário. Essencial para que a gente possa ter informação real, com qualidade, Exatamente. enfim. Isso é um ponto bem importante, dá uma tranquilizada também nas pessoas, né? E Pedro, falando um pouquinho sobre o curso de graduação em jornalismo da SPM, como que ele prepara esse comunicador, esse jornalista, essa jornalista? O que tem de diferencial para quem está ouvindo a gente aqui entender mais ou menos? Como a gente está falando, né, um curso que prepara não necessariamente só para o mercado de hoje, mas prepara para o mercado do futuro. Então, a gente já tem, né, disciplinas ligadas à inteligência artificial, já tem disciplinas ligadas a jornalismo de dados, a gente traz essas discussões para a sala de aula desde o primeiro período. É óbvio que a gente vai trabalhar reportagem e vai trabalhar texto, porque, como eu falei, né, é fundamental ter repertório, é fundamental escrever bem, é fundamental se expressar bem, saber o que você está querendo dizer, ter domínio da linguagem. Eu acho que poucas profissões exigem tanto domínio da linguagem, e é algo que você consegue durante a faculdade, com muito estudo, procurando referências. E, poxa, que privilégio, né? Você ter uma profissão que te permite estudar um monte de coisa. E é isso, se interessar por um tema e se aprofundar naquele tema, depois mudar de tema. Então, a gente possibilita muito isso, né? A gente tem muitas disciplinas práticas em que os estudantes podem escrever sobre o que eles querem. Então, a gente tem muitos estudantes, por exemplo, interessados em jornalismo esportivo. A gente tem disciplinas voltadas para o jornalismo esportivo, né? A gente tem disciplinas ligadas a isso, em que ele pode, por exemplo, fazer a transmissão de um jogo, durante o jogo, fazer a cobertura de um jogo em estádio e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tem disciplinas que vão trabalhar esse enriquecimento de repertório, que vão trabalhar leitura, que vão trabalhar várias coisas nesse sentido. E a ideia mesmo é que os estudantes possam experimentar de tudo, porque é uma carreira generalista. Não existe na faculdade, na formação do jornalista, isso é até uma questão do Ministério da Educação, assim, você não pode formar um especialista. Mas é óbvio que se eu me interesso por um tema, eu vou ler sobre aquele tema. Já tive estudantes aqui que queriam trabalhar com jornalismo de moda, por exemplo, e liam muito sobre moda, acompanhavam muito moda na internet, estudaram muita moda. E a gente se carregava do jornalismo. Então, é um curso que vai falar com o tradicional, vai falar com essa formação sólida no jornalismo, que antes de você trabalhar em qualquer área, seja como repórter, com comunicação interna, comunicação corporativa, assessoria de imprensa, produção de eventos, produção de conteúdo, produção audiovisual, tudo isso que você pode trabalhar como jornalista, antes de tudo você precisa ser um bom jornalista. Então a gente vai trabalhar essa base muito bem, mas também olhando para o mercado para munir os nossos estudantes com as ferramentas necessárias para se destacar e para inovar no mercado. A gente não quer que seja só uma reprodução do que está sendo feito, mas sim acreditar que o público merece mais, que o público deve ter mais, e se a gente tem mais acesso à informação, nada mais justo que a gente entregue uma informação com mais qualidade, com mais trabalho e mais cuidado, digamos assim. Muito legal. E quem ganha é a gente, né? Que fica melhor informado, consegue criar critérios interessantes dentro da sociedade, consegue trabalhar a comunicação de uma forma com mais respaldo, como você falou, com mais repertório. Porque é isso, inclusive, que mantém a sociedade, né? Exatamente. Essa informação que mantém uma sociedade democrática é o jornalismo. E a gente precisa dele, eu acho que cada vez mais. Muito, cada vez mais, Pedro, concordo plenamente. Bom, te agradeço muito pelo papo, acho que foi super esclarecedor. Foi um prazer. Trouxe muitos conceitos interessantes, eu gostei muito da curiosidade profissionalizada, acho super legal para quem está ouvindo e pensando, pô, eu sou curioso. Essa curiosidade é uma coisa latente nas pessoas quando vem, né? Eu acho que é legal para quem está ouvindo também entender isso. E muito obrigada pelo papo de novo, foi ótimo. Que bom, Zá, foi um prazer.
Viu só como a carreira de jornalista pode oferecer caminhos diferentes do que se imagina? E se você se interessou, não deixe de conhecer a graduação em jornalismo da SPM acessando spm.br. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Até mais e fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.